Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E vocês que acompanham o nosso papo aqui no cotidiano, vocês sabem que eu gosto de colocar sempre algum recurso audiovisual, né? Alguma imagem de um telejornal, um documentário, uma fotografia, um trecho de um livro, enfim. Mas nós estamos aqui no nosso portal especial de férias, né? Mas sempre ligados aqui nos fatos principais que estão acontecendo no mundo e no Brasil. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva também no nosso portal, compartilhe também suas ideias nos comentários, faça suas críticas, porque aqui são sempre bem-vindas, são sempre lidas aqui todas as mensagens. E não esqueça de dar joinha, compartilhar o nosso vídeo, convidar outras pessoas também para se inscreverem, para ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil. Gente, eu estou aqui no ambiente livre, então vamos ter alguns ruídos, tem alguns bípedes que estão passando por perto aqui, alguns quadrúpedes também, alguns barulhos surgirão aqui no nosso papo, né? Mas eu estou até evitando de fazer amizade com essas criaturas, porque eu estou desconfiado que algumas delas estão virando jantar no final da noite, né? Mas brincadeiras à parte, eu espero estar transmitindo para você que está fora do Brasil um pouquinho aqui do clima do nosso país, você que está em alguma grande cidade também, e lembrar para que você se lembre sempre, né, que nós temos ar puro, nós temos um país que a gente precisa cuidar do nosso país, e a gente precisa de gente que ame o nosso país e que cuide do povo e que cuide da nossa nação também, né? Então vamos seguir em frente. Eu quero começar o nosso papo de hoje analisando alguns episódios de fora que têm relação conosco aqui dentro. Nos Estados Unidos, nunca a gente teve tanto tumulto ao redor de uma eleição presidencial. Embora nós saibamos que lá existe uma situação de transferência de poder de uma oligarquia para outra, ora uma oligarquia representada dentro do Partido Democrata, ora outra oligarquia representada dentro do Partido Republicano, era como se nós tivéssemos nos Estados Unidos aquilo que já tivemos no Brasil, a política do café com leite. Ora ganha uma oligarquia ou ganhava uma oligarquia ligada a Minas Gerais, ora ganhava outra oligarquia ligada ao estado de São Paulo. Nos Estados Unidos aconteceu isso durante muito tempo e até hoje é assim, só que as oligarquias foram se diversificando. Você tem oligarquias ligadas a sistemas econômicos, a sistemas militares, a sistemas industriais, sistemas corporativos, as big techs, né, as empresas virtuais. Então a coisa mudou bastante, mas a lógica não foi nunca ameaçada de ora ganhar o Partido Democrata, ora o Partido Republicano. Trump tentou tumultuar essa lógica e está sendo penalizado agora, com a suspensão e retirada de algumas redes sociais. Ele vai ter problemas na justiça muito sérios e as pessoas que o seguiram também terão problemas. O caso típico são essas pessoas que estão sendo presas agora pela FBI pela invasão no Capitólio. E no Brasil? O Brasil a gente teve aqui uma situação bizarra e surreal que foi, como a gente pode chamar, de o último bastião do trumpismo no planeta. Tem gente mais trumpista aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Essa gente simplesmente percebeu que existe um nicho aqui no Brasil de pessoas na internet, pessoas que estão a fim de estudarem alguma coisa de política, estão a fim de entender melhor um pouquinho as coisas que acontecem no Brasil, e que essas pessoas poderiam ser capturadas, e muitas delas acabaram sendo capturadas para uma realidade inexistente, de que Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil seriam os defensores do cristianismo, dos valores da família, dos valores da pátria, contra uma conspiração global chinesa, comunista, que quer escravizar o planeta inteiro. Então muita gente começou a acreditar nessa história. Os americanos, eles por não terem a percepção que essa política do café com leite lá nos Estados Unidos tem feito com que as elites fiquem cada vez mais ricas, concentrem cada vez mais dinheiro, mais poder, e as classes médias norte-americanas estão cada vez mais ficando empobrecidas, cada vez mais encalacradas com as suas hipotecas das suas casas. Eles não têm plano de saúde, eles não têm um sistema de saúde, eles não têm uma aposentadoria, eles comem todo tipo de porcaria. É um povo que está ficando doente e um povo amedrontado em piorar as suas situações. Como eles não conseguem enxergar que as oligarquias são responsáveis, ou a plutocracia, a corporatocracia norte-americana é capaz de fazer com que eles fiquem cada vez mais pobres, eles começam a cair na narrativa que os problemas são chineses.
é a islamofobia, é a xenofobia ou sinofobia, é a conspiração que vem de todos os lados, que está querendo assaltar o povo americano, eles têm que se armar. E aí o seguinte, a gente tem no nosso país como uma nação dependente, uma nação muito influenciada, o pior que os americanos produziram aqui dentro, nas mãos dessas pessoas ligadas a Bolsonaro e ao governo Bolsonaro. Nunca a gente teve gente tão despreparada e gente de má fé unidas num mesmo propósito. Essas pessoas eclodiram do nada, eram pessoas que não tinham relevância em lugar nenhum, nem nas suas próprias comunidades, e de repente passam a faturar centenas de milhares de dólares, passam a ter alguma referência ou serem referência para outras pessoas na internet e passam a perceber que enganar pessoas pode dar muito dinheiro. E é o que eles têm feito. Os blogueiros bolsonaristas, eles misturam Trump, Bolsonaro e Deus. É muito comum vocês assistirem nos canais dessa gente, os seguidores fazerem essa mistura também. Deus está no comando, Deus não vai deixar Trump perder, Deus não vai deixar Bolsonaro não se reeleger, o Bolsonaro está com Deus. Enfim, é o tempo todo esse tipo de narrativa de gente que não consegue perceber que esse fenômeno de exploração de uma superelite no nosso país também acontece assim como acontece nos Estados Unidos, e acontece também em outras nações. Eles querem arrumar responsáveis, só que, como no Brasil nós não temos invasão de chineses, nós não temos invasão islâmica e invasão árabe aqui no nosso país, eles criam o fantasma do comunismo. O comunismo, então, seria algo a ser combatido. E o Bolsonaro fala isso, taxativamente tem falado isso sempre. O Brasil nunca será comunista, nunca será socialista, estamos colocando esse agente na ponta da praia. Essas alucinações todas. Essa gente, que alguns deles inclusive estão nos Estados Unidos, que é uma coisa muito suspeita, na hora que as agências de inteligência perceberem que tem estrangeiros influenciando outros americanos, ou influenciando outros brasileiros, ou participando de movimentações para invasão no Capitólio, essa gente vai ser presa. Já tem mais de 90 presos. E esses caras que passaram esses meses todos fazendo essa narrativa que Trump não perderia as eleições, o Alan dos Santos, por exemplo, que é o mais famoso dos blogueiros, disse que pintaria o popozão de vermelho e viraria petista se o Trump perdesse as eleições. Então eles vieram animando esse séquito de pessoas que ficaram imbecilizadas com esse discurso de que Trump ganharia as eleições. Depois veio as eleições que Trump ganharia em alguns estados. Depois que Trump reverteria alguns estados. Entraria na justiça e reverteria em alguns estados também. Depois, se não revertesse, entraria na Suprema Corte e ganharia. E depois, se não ganhasse, o Mike Pence não daria posse ao Biden. Então, eles ficaram nessa narrativa a ponto de, no dia que teve a invasão no Capitólio, alguns estavam ali transmitindo para o Brasil, em tempo real, uma manifestação popular no entendimento deles. E agora que o caldo azedou, eles estão dizendo que aquilo foi invasão comunista, que foram os comunistas infiltrados. Quer dizer, gente, é um pessoal que não tem nem noção do ridículo. Eles se conscientizaram que os seus seguidores são assim como nos Estados Unidos, né? Pessoas que acreditam em qualquer bobagem, qualquer estupidez. Eles podem falar qualquer idiotice que vai ter alguém que acredite. Que acredita, né? Mas aqui no Brasil, gente, essas criaturas não estão só fora do governo, elas estão dentro do governo a partir do presidente da República, que é a figura mais despreparada, mais desqualificada do planeta. Quando eu falo isso, eu não estou fazendo um ataque pessoal. De vez em quando vem alguma pessoa que acha que eu tenho um ódio do Bolsonaro, ódio. De fato, ele provoca muita ira da gente, mas a análise aqui é racional. Eu pergunto a algum bolsonarista empresário se ele seria capaz de contratar o Bolsonaro para comandar alguma área dentro da sua empresa. Pois bem, eu tenho certeza que a resposta seria negativa. Eu tenho certeza que nenhuma pessoa contrataria o Bolsonaro para ser gerente de um restaurante. Porque uma atividade como essa tem uma complexidade. Você precisa entender como é que funciona a cozinha, a qualificação dos funcionários, a ficha técnica dos pratos, como é que você compra os produtos, a relação com os fornecedores, a relação com vigilância sanitária, a relação com a legislação trabalhista, a relação com os clientes, enfim, são várias situações. Se você coloca uma pessoa desqualificada para comandar um restaurante, imagine o Bolsonaro, ele ia quebrar o restaurante. Então, o que ele faz para demonstrar que é útil? Ele fica falando besteira, fica falando com os clientes, que as pessoas estão dando atenção para ele para que não se perceba que a coisa está funcionando muito mal.
Então aqui no Brasil, o Bolsonaro é um inútil dentro do governo. Porque a área mais importante, a área estratégica, é a área que ele não mexe, que ele não opina, que é a área da economia, que está comandada por Paulo Guedes, que é o entreguista, é o homem que está cuidando de todas as pautas do Fundo Monetário Internacional aqui para o nosso país. E quando eu digo isso, vocês que me acompanham sabem que eu não estou blefando. Eu vou tentar colocar para vocês o link do Fundo Monetário Internacional em português para vocês verem que tudo que eles recomendam para o Brasil é aquilo que Paulo Guedes segue. E para vocês terem uma ideia, como o Bolsonaro não tem qualificação nenhuma para ser governante, ele faz com esse gerente do restaurante, sem entender nada que eu inventei aqui. Ele fica falando besteiras o tempo todo, para justificar que ele tem algum tipo de importância, quando ele não tem importância nenhuma. Ele é tolerado pelo sistema porque, embora os bolsonaristas achem, assim como os trumpistas achem, né, que Bolsonaro enfrenta o sistema, ele faz parte do sistema, ele está sendo útil ao sistema. Banqueiro no Brasil está ganhando muito dinheiro. Esses bancos que criaram empresas de previdência privada estão ganhando muito dinheiro. Eles têm perspectivas de ganhar mais dinheiro ainda. Opa, o bichinho aqui. Como eu disse a vocês, né, fazer ao ar livre tem essas coisas. Nosso programa não é editado, gente, então vamos seguir em frente aqui. Então, todas essas atividades de Bolsonaro dentro do governo são atividades para ele demonstrar que tem algum tipo de importância, quando de fato ele só tem a importância de aprofundar todo tipo de mazela que nós já temos no nosso país. E a alucinação dessa gente é tão complicada que chega a ser bizarro. Agora a gente vê o ministro da Justiça, o André Mendonça, aquele que faz orações, pega o espaço público para ficar fazendo culto evangélico, né? Ele tenta agora promover ações contra o Rui Castro e o Ricardo Noblat por conta de um artigo que o Rui Castro escreveu, que eu achei muito interessante, né? O Rui Castro disse no artigo dele que o Bolsonaro copia tudo que o Trump faz. Se o Bolsonaro copia tudo que o Trump faz, bom, a gente tem que ter muita atenção, porque o Trump nos Estados Unidos está absolutamente sem saída nesse momento. Ele está em vias de sofrer um processo de impeachment, embora não tenha muito efeito prático, porque ele já está no final de governo, o final do mandato dele, mas teria um efeito de blindar que ele não pudesse disputar as eleições de 2024 por ser recriminado, ou ser incriminado pelas aberrações todas que aconteceram nos Estados Unidos agora. E ele dizendo que Trump não tendo alternativa, que a última coisa que restaria a ele seria o suicídio, se isso acontecesse, como o Bolsonaro copia o Trump em tudo, a gente poderia ter aqui essa situação do Bolsonaro também se matar, né? Obviamente que foi um artigo absolutamente irônico, mas o ministro da Justiça, que deveria voltar para a faculdade de Direito, ele está querendo promover alguma ação contra o Rui Castro e dizendo que o Rui Castro incitou o Bolsonaro ao suicídio, que incitar ao suicídio é crime. Gente, olha só, qualquer estudante de direito penal, e ele deveria saber isso, porque ele é um ministro da Justiça, sabe que qualquer crime tem que ter uma coisa chamada idoneidade para ele ser caracterizado como crime. Uma pessoa só pode incitar a outra ao suicídio se esse incitamento ele foi idôneo, ele for capaz de promover o suicídio de alguém. E não foi o caso do Rui Castro. Vocês acham que o Bolsonaro vai se atirar de uma ponte porque o Rui Castro está sugerindo? Então, chega a ser ridículo. O ministro evangélico de Araque também, porque se fosse evangélico de respeito, não estaria utilizando espaço público para fazer suas pregações, ele deveria voltar para a faculdade para reaprender o direito e deixar de fazer esse papel ridículo que os bolsonaristas têm feito em todos os campos aqui do nosso país. Bom, tem outros assuntos. O Bolsonaro, por conta dessa sua incapacidade, essa sua incompetência, essa sua mesquinharia e mediocridade, ele disse alguns meses atrás, e eu coloquei no nosso vídeo aqui, que ele jamais tomaria a vacina do Dória, que o Dória que vendesse a sua vacina para outro trouxa. Ele fez uma bravata muito grande. O que ele está fazendo agora? Ele, como não tem caráter, ele também é um traidor, ele trai inclusive a sua própria gente, ele disse para a sua gente que não compraria a vacina chinesa, ele está comprando agora e mais do que isso, ele está mandando confiscar a vacina para que o Dória não tire proveito político do meio dessa história toda. Então, como vocês veem, é o tipo de caráter que ele tem, né? E mais do que isso, né? Nós vimos ontem no nosso papo
muita gente fez observação que eu, quando citei o Rodrigo Maia, quando o Rodrigo Maia diz que Bolsonaro é o principal responsável, ou é o responsável por mais de 200 mil mortes no Brasil, o Rodrigo Maia está dizendo de um outro modo que o Bolsonaro é um genocida, que ele é um assassino. Eu não quis dizer, quando eu comentei essa fala de Rodrigo Maia, que ele é um cara muito legal. Muito pelo contrário, o Rodrigo Maia é tão genocida quanto o Bolsonaro. Porque ele poderia, se ele tivesse implementado uma discussão sobre impeachment de Bolsonaro, ele poderia ter forçado o Bolsonaro, pelo menos, a cuidar do povo brasileiro, a termos menos morte no nosso país. E ele não fez isso. Então ele é tão cúmplice desse genocídio quanto o Bolsonaro. Mas isso tem uma importância, porque Rodrigo Maia ele representa uma parcela da oligarquia brasileira. Ele foi apoiado por grandes grupos econômicos. Então, quando ele expressa esse tipo de opinião, ele não está expressando uma opinião meramente individual. Ele está falando como porta-voz de um grande grupo econômico. Então, a gente pode ter algumas emoções mais para frente aqui no Brasil. Eu separei alguns outros assuntos, e um deles foi desses interesses que estão sendo tocados no nosso país, e como eu disse a vocês, o Paulo Guedes, que é o lacaio-mor da República, que implementa todas as pautas internacionais aqui, hoje ele veio a público dizer que é contra o imposto sobre grandes fortunas. Gente, até nos Estados Unidos existe um imposto de 40% sobre as grandes fortunas, 40%. O Guedes está querendo ludibriar os seus seguidores, e o mercado, e as pessoas que leem jornais e tal, que a aplicação de impostos sobre grandes fortunas no Brasil faria com que nós tivéssemos uma evasão de riquezas aqui, pessoas fossem tirar dinheiro aqui para colocar em outro lugar. E colocar onde, Guedes? Nos Estados Unidos, que paga 40% de tributos. Em outros países, a carga tributária chega a ser muito maior para as grandes fortunas, é por isso que eles fazem muitas doações, porque eles preferem doar e ter o seu nome cravado numa universidade do que deixar o dinheiro para o fisco. Então, o Guedes ele parte de um raciocínio absolutamente distorcido, mentiroso e salafrário, para proteger quem? As elites, a plutocracia do capital aqui no nosso país. Nos Estados Unidos, gente, desde 2010, existe um grupo, um movimento de bilionários patriotas, é assim que eles estão se intitulando, né? Comandados por Bill Gates, Warren Buffett e a Abigail Disney, a neta de Walt Disney. Esses bilionários, eles têm defendido, têm feito reuniões, têm tentado juntar outras pessoas, no sentido de mostrar que é necessário se tributar de uma forma mais justa os bilionários, as grandes fortunas nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, quem que a gente tem? O lacaio, num país que tem a maior desigualdade social do planeta, que é o nosso, que está defendendo os interesses da plutocracia, da elite econômica, dos endinheirados do nosso país. Gente, o programa ficou longo, espero que tenha jogado algumas questões para a nossa reflexão. Mande seus comentários aqui, são sempre bem-vindos. E vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço, viva a natureza, viva o nosso país. Tchau!